Você já ouviu falar de uma banda que nunca envelhece? Uma banda essa que é atemporal, não só na sua musicalidade, mas também com um universo muito criativo e também muito misterioso. Gorillaz vai muito além da música, que já é espetacular. A gente está falando aqui de personagens que são misteriosos, fascinantes e sombrios, que já possuem alguns arcos e algumas aventuras juntos. Esses mistérios que desenrolam a cada álbum que é lançado. Dos becos sujos de Londres a uma ilha de plástico no meio do oceano. E também uma banda que nas suas músicas contém uma enorme crítica social. Se prepare para mergulhar na origem de cada um desses personagens e também descobrir como eles se tornaram esses ícones e como que eles continuam conquistando cada vez mais fãs pelo mundo. A banda atemporal Gorillaz. Do pop alternativo, do hip hop, do rock indie, do rap, Gorillaz não só quebrou as fronteiras musicais, mas também criou um universo próprio, onde personagens e animações são tão importantes quanto a própria música. E para entender um pouco mais dessa banda, a gente precisa falar do Damon Albarn e também do Jamie Hallett, o cartunista e o co-criador do Tank Girl. A ideia surgiu quando os dois amigos notaram que a MTV, na avaliação deles, estava dominada por músicas sem substância. E nesse momento eles já tiveram a ideia de fazer uma banda virtual. E na época a banda servia para satirizar o estrelato. Estrelato esse da cultura pop. Em 1998 nasce Gorillaz. Há uma banda animada com personagens fictícios que se tornariam ícones do cenário musical. Então a banda é composta por personagens fictícios. Temos o 2D, o vocalista com olhos brancos e vazios. Murdoch Nichols, o baixista diabólico. Noodle, a guitarrista prodígio que veio do Japão. E o Horsell Hobbs, o baterista que tem uma conexão espiritual com o hip hop. Cada personagem tem uma história de vida e uma personalidade complexa. O Herschel, por exemplo, a gente pode ver isso no clipe do Clint Eastwood. Ele tem traumas com fantasmas de amigos do passado, o que sempre agrega um fator sobrenatural para a banda. Não só para a banda, mas para as músicas dessa banda. Mas também a Noodle chegou dentro de uma caixa do Japão como uma criança. Não se sabe o paradeiro dos pais. E o 2D, o vocalista da banda, é um garoto britânico com os olhos vazios, né? Cabelo azul, que teve uma infância simples. Ele sofreu 2 acidentes de carro provocado pelo Murdoch. Ele tem um relacionamento complicado com o Murdoch e muitas vezes ele é alvo de manipulações do mesmo. Mas Murdoch esse é o real fundador da banda. Ele sempre teve essa ambição de ser uma estrela do rock. E criou a banda para alcançar esse objetivo. Então assim, galera, uma banda que tem essa história, uma história de origem, que são personagens animados, que são personagens com uma característica complexa entre eles, é uma coisa que chamou muito atenção para a época. E até hoje não tem uma banda nem um pouco parecido com Gorillaz. Tem bandas virtuais, tem cantores virtuais que já surgiram depois de Gorillaz. Bom, eu fui dar uma pesquisada sobre esse assunto, quais bandas virtuais ou quais artistas virtuais que existiu antes de Gorillaz. Eu descobri que Alvin e os Esquilos, sim, Alvin e os Esquilos foi a primeira banda virtual a aparecer. E não é essa versão mais recente, mas sim a versão de 59. E na época até rendeu 2 Grammys para esse grupo. Mas o The Arcs também foi a primeira banda virtual a aparecer no pop mundial, que esteve em primeiro lugar na Billboard em 1969. Mas se a gente for para o Japão, por exemplo, esse fenômeno já acontece há muito tempo também. E hoje em dia também ainda muito forte.
bandas virtuais, cantores virtuais. Um exemplo é Hatsune Miku, né? Quem conhece um pouquinho de cultura japonesa já deve ter ouvido falar desse nome ou já viu essa imagem, que ela existe desde 2007. E continuando esse fenômeno, foi criado em 2018 um outro grupo, um grupo virtual de cantoras de K-pop, KDA, que são versões temáticas dos personagens de League of Legends. Bom, enfim, esse assunto bandas virtuais é um assunto bem longo, que eu poderia até fazer um vídeo dedicado a esse assunto. Se vocês quiserem, comente aqui embaixo. Em 2001 foi lançado o primeiro álbum, que se chama Gorillaz, que foi um sucesso absurdo. E a faixa Clint Eastwood se tornou o maior hit, né? Até hoje é um dos maiores hits deles, né? Misturando hip hop, rock e uma vibe experimental que ninguém esperava pra época. O mundo se encantou não só com a música, mas também com o conceito dessa banda virtual, e que até então não mostrava os rostos dos criadores. Uma curiosidade, a faixa Clint Eastwood foi inspirada na música no filme The Good, The Bad and The Ugly, o bom, o mal, o feio, né? E o nome da faixa é em homenagem ao ator Clint Eastwood, né? Em 2005, Gorillaz lançou Demon Days, um álbum conceitual mais sombrio e mais ambicioso. Com faixas como Feel Good, Dare, Kids We Can't, o álbum abordava temas como a destruição ambiental e os males da sociedade moderna. E Demon Days foi o álbum mais elogiado e mais vendido no ano. E durante essa fase, Murdoch transforma a banda em um sucesso comercial absurdo. Mas enquanto isso, os conflitos de cada personagem se tornam cada vez mais reais e intensos. E a partir daqui, o Russell começa a lutar fortemente contra as possessões espirituais e a Noodle desaparece misteriosamente após o sucesso e os eventos desse álbum. E tanto adiciona um tom mais sombrio aí pra banda, né? Mas uma das principais coisas que Gorillaz tem, uma parte mágica dessa banda, é que eles nunca pararam de se reinventar. Em Plastic Beast, que foi lançado em 2010, eles trouxeram uma pegada ambientalista e ao mesmo tempo futurista, explorando temas como poluição, e também critica o nosso consumismo exagerado e que danifica o ambiente, né? E o nome desse álbum, e o álbum de uma maneira geral, foi inspirado na Ilha do Lixo, que fica no Oceano Pacífico. E aqui esse álbum conta com uma participação variadíssima com artistas, incluindo Snoop Dogg aí, né, que é o nome mais famoso. Se eu não me engano, eles já fizeram uma parceria com MF Doom, né? Se tu é fã do cara, tá aí, ó. Mas tu vai ver que conforme os anos foram passando, eles foram dando mais evidência para artistas mais desconhecidos e mais independentes. O que eu acho muito foda, né? Eu diria que o Demon's Day é o álbum de maior sucesso da carreira deles, e o álbum Plastic Beach é o álbum de virada. É o álbum que tornou a banda com um tamanho que até hoje ela tem. E agora, contando um pouco da lore dos personagens, Murdoch monta Plastic Beach como um refúgio. Noodle é dada como desaparecida, e ela foi substituída por um ciborgue, que foi criado pelo próprio Murdoch. E Tildy é sequestrado e forçado a cantar. E o Russell se torna um gigante após absorver toxinas durante a sua jornada na ilha. E então os temas que os personagens desenvolvem aqui é a solidão e a própria sobrevivência. Depois de um longuíssimo hiato de 7 anos, em 2017 eles lançaram o álbum Humans. Um álbum esse que agora explora um mundo na beira do colapso. Um mundo esse que reflete incertezas políticas e sociais. E durante essa fase, Murdoch foi preso. E a banda substituiu o Murdoch pelo personagem das meninas superpoderosas Ace. E com o Murdoch fora de cena, os outros membros têm chance de se destacar. 2D ganha mais independência e Noodle e Russell conseguem trazer uma visão mais unida para o grupo. E a partir dessa época, o Gorillaz passou não só por uma mudança estética, né? Tu pode ver os traços que os personagens mudaram fisicamente e coisa arada, mas também a banda passou por uma mudança tecnológica. A banda foi pioneira em realizar shows com
hologramas. Eles tentam explorar aqui, nessa época, uma realidade aumentada, onde os personagens podem interagir com o público de novas formas. E no clipe Sart Bars foi lançada uma versão de 360 graus, que permitia que o público pudesse interagir com o mundo de gorilas. E de novo eles foram pioneiros como uma das primeiras experiências de realidade aumentada dentro de um videoclipe. Aqui a galera critica um pouco esse álbum, eu acho o álbum legal, mas tá longe de ser um álbum no mesmo nível de, por exemplo, Plastic Beach, que eu acho que é um dos melhores, se não o melhor, e Demon's Days, que eu tenho um carinho enorme por esse álbum e é o maior sucesso da carreira deles, né? Enfim, essa volta da banda foi para marcar uma nova fase, uma nova estrutura e, claro, para voltar ativa, para voltar a fazer shows, né? E lançar músicas novas. No ano seguinte já foi lançado um novo álbum chamado The Now Now, que é um álbum mais pessoal e reflexivo da banda, centrado especificamente no 2D, enquanto o Murdoch está preso. Então o 2D assume o controle total criativo da banda e a banda começa a ter uma sonoridade mais leve. E daí eles continuam a história contando que o Murdoch escapa da prisão e finalmente consegue se reintegrar com a banda. Os membros dessa banda estão menos dispostos a abrir mão de como ela mudou, como ela se tornou. E principalmente eles estavam cansados do comportamento manipulador de Murdoch. Agora vamos partir para o álbum mais polêmico da banda, que é o pessoal não curte muito. Eu acho que um dos motivos que o pessoal não curte muito esse Song of Machine, que foi lançado 2 anos depois, em 2020, que parte de uma série que parte de um álbum meio episódico. Enfim, em resumo, as músicas foram lançadas em partes, né? E esse projeto aqui reflete a essência colaborativa e experimental da banda. E aqui eles tiveram uma colaboração artística com simplesmente Elton John, Sir Elton John. E aqui o Song of Machine é mais focado em colaborações do que uma narrativa. E o destaque continua sendo a versatilidade e a relevância contínua que Gorillaz tem. Então essa série explora temas modernos e crises existenciais, refletindo a atualidade, que a banda transcende a um simples grupo musical. Então vamos para o álbum Crack Island, o 8º álbum deles, que é curioso os temas que é elaborado aqui, como a cultura do culto. E também eles falam um pouco sobre alienação e o desejo de pertencimento. Digamos que temas bem atuais, não é mesmo? Bom, nesse álbum a banda é levada para uma ilha onde eles se juntam a um culto fictício que o objetivo deles é ter um propósito e pertencimento. O próprio nome Crack Island faz referência a uma localização fictícia que funciona como uma metáfora a uma sociedade obcecada por escapismo e utopias falsas. Olha como é que eles evoluem as discussões, né? Olha a progressão da evolução das discussões. O que é a gente tá o dia todo nessa merda vendo vídeos o dia todo e dentro desses vídeos buscando por utopias falsas, por mensagens para nos satisfazer, por histórias para a gente acreditar e continuar vivendo nossas vidas, né? Loucura demais. Esse culto oferece um caminho alternativo para a felicidade, mas aos poucos se revela-se como um culto tóxico e enganoso. E a banda usa esse cenário de ilha isolada para explorar temas de desilusão. Desilusão essa com a realidade e dependência que prometem soluções rápidas e perfeitas. E aqui também reflete uma crítica de cultura de influenciadores e ao consumismo disfarçado de autoconhecimento. Cara, que álbum atual, cara. Os outros também são muito atual, mas esse aqui tá putaria. Então os personagens aqui se envolvem com esse culto que supostamente ajudariam eles a alcançar um lugar superior de iluminação. Porém, o álbum sugere que a busca por esse pertencimento pode ser uma perda total da sua própria identidade e algo que ecoa na evolução desses personagens. Por exemplo, o 2D parece mais confuso e muito mais influenciável, permitindo-se se levar facilmente pelo culto. Enquanto Murdoch, com sua personalidade
manipuladora, ele está inclinado a ocupar um papel de líder nesse ambiente, explorando a insegurança dos outros. E a Noodle mantém sua postura observadora, crítica e parece mais consciente dos perigos dessa jornada. E o Russell, o mais espiritual do grupo, lida com as ironias dessa busca espiritual conduzida por um culto de intenções duvidosas. E assim, gurizada, é um álbum muito, mas muito bom musicalmente, cara. Cara, eles fazem de novo umas colaborações muito legais com o Bad Bunny, a Stevie Nicks, que é uma das vocalistas, se tu não sabe, do Fleetwood Mac. Banda foda, tem que fazer vídeo também. Se vocês gostam da ideia, comente aqui. Também tem uma participação muito foda do Thundercats, um músico absurdo. Temos aqui Tame Impala, óbvio, né? Essa colaboração ia rolar algum dia, os dois têm muito a ver. Cara, eu não posso passar isso batido, a história entre Bin Laden e a banda Gorillaz. Pra mim, é uma das colaborações mais aleatórias que já vi na música brasileira, cara. O Damon Albarn, o líder do Gorillaz e da banda Blur, ele é conhecido por seu interesse em explorar culturas musicais de todo o mundo, especialmente quando ele está em turnês e viagem. E uma visita ao Brasil, ele teve contato com o funk brasileiro. Ele se interessou muito pela sonoridade e pela energia da música local. E ele chegou a elogiar publicamente a trabalhos de artistas brasileiros, inclusive do MC Bin Laden. E essa parceria começou com as aparições do MC Bin Laden como convidado em festivais internacionais. Por exemplo, no festival Sonar em Barcelona. E daí já começou os burburinhos que o Bin Laden ia fazer uma participação especial dentro do álbum novo do Gorillaz. E tá lá na versão deluxe a música Controller, se eu não me engano. Então essa interação, de certa forma, ajudou a reforçar a influência do funk brasileiro dentro de um cenário global, né? E trouxe novas oportunidades para artistas como MC Bin Laden para ser reconhecido e para colaborarem outras bandas, outros artistas, né? Eu só fico imaginando, né, lá escrito MC Bin Laden, a reação do público norte-americano, né? Tipo assim, caraca, meu, quem é MC Bin Laden? O quê? Oi? Oi? Então, esse novo e último capítulo, ele reafirma a relevância de Gorillaz. Relevância essa dentro da cultura pop contemporânea, mostrando que a banda não só acompanha as mudanças da sociedade, mas sim, ela continua a explorar de uma maneira original e instigante, com essa narrativa, com essa evolução dos personagens inseridos dentro das histórias. Personagens esses que são membros da banda também, né? Então a história de Gorillaz prova que na música não há limites para a criatividade. Ao misturar animação, tecnologia e uma abordagem única de produção, eles não inspiram apenas músicos, mas também artistas visuais, criadores de conteúdo. E com Gorillaz, o David Albarn e o Jamie Hallett mostraram que a música pode ser um universo completo, onde os personagens e as histórias são tão importantes quanto as canções. Então o Gorillaz revolucionou a forma de fazer músicas e de contar histórias também. E a música, com suas inúmeras misturas de gêneros, mas também desafiou noções de identidades e noções de celebridade com seus próprios personagens virtuais. E até os próprios personagens refletem isso, né? Mordok, com a sua amoralidade, ele questiona o narcisismo e o lado sombrio da fama. O Tzu simboliza a inocência e as lutas internas dessa inocência. E o Russell explora mais uma questão espiritual e de traumas internos também. Quanto a Noodle, reflete a força e a resiliência da juventude. E o mais legal, o próximo lançamento do próximo álbum, essa história continua. Esses personagens evoluem e com certeza vão questionar outras questões e com certeza vão ser questões ainda muito atuais. E fora que eles sempre buscaram se atualizar musicalmente. Nunca tiveram medo de explorar o novo e nunca tiveram medo de buscar a sua própria identidade como banda. E isso faz Gorillaz ser uma banda atemporal, que nunca envelhece. E aí,
Qual é a sua música favorita de Gorillaz? Deixa aqui nos comentários. Então se tu curtiu o vídeo, curta aqui, se inscreve e até a próxima. Tchau!